Olá, meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. E nessa noite eu estou aqui para fazer a apresentação para vocês de mais uma dica literária, mais uma boa literatura, a qual venho aqui sugerir para que os amados venham adquiri-la para a edificação e o crescimento espiritual da vida de cada um dos irmãos que amam a leitura da palavra, amam a leitura das escrituras, amam conhecer as escrituras e despertar também naqueles que ainda não têm esse desejo no coração, querer conhecer mais, porque é um mandamento da Bíblia. O apóstolo São Pedro, quando escreve a sua carta, a sua segunda carta, ele diz: conheçamos e prossigamos, em conhecer o Senhor Jesus. Ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, é conhecer e prosseguir em conhecer. Crescer na graça e no conhecimento é, paulatinamente, nós crescermos naquilo que Deus revelou-nos na sua bendita palavra, não é verdade? Então, temos aqui, para mostrar para os irmãos, três livros. Um deles é o primeiro da coleção, Os Segredos do Tabernáculo de Moisés. Tudo que vai se referir como foi o projeto do tabernáculo, a chamada de Deus, quando Moisés chama Deus lá no Monte Sinai e revela a ele tudo que queria, mostra um modelo inclusive do tabernáculo. E mais tarde, já lá no livro de Êxodo, lá no finalzinho do livro de Êxodo, primeiro apresenta-se o projeto do tabernáculo, das roupas, daqueles que serviriam no tabernáculo, dos utensílios sagrados, todos os detalhes, tá? E cada detalhe desse é importantíssimo. Tem uma verdade espiritual por trás de cada detalhe, de cada madeira, de cada cortina do tabernáculo. Então esse livro aqui, ele vai falar sobre isso, tá? Vai ensinar muita coisa sobre isso aqui. Essa edição, a última edição, por sinal, é da editora Atos. Nunca mais ouvi falar direito dessa editora. Foi de 2005. Esse livro aqui é de 2005. Como vocês podem ver, está bem conservado. Tá vendo? Não tem orelha. Tá vendo aí? Bênção, né? É porque eu guardo os meus livros com carinho. E se você tem livros, preserve, entendeu? Esse é o primeiro volume, tá? O segundo volume é até um pouquinho mais grosso, tá vendo? É esse aqui, ó. Os Segredos do Tabernáculo de Davi. Ele vai abordar o período em que o tabernáculo estava em Siló. E depois Davi leva a arca para Jerusalém. Não é? Teve uma tentativa mal sucedida, depois ele consegue, conforme o molde que Deus queria que a arca fosse transportada, ele consegue. Então nesse período houve adoração, houve, claro, e dá-se o nome desse período aí alguns, ele vai falar da questão de dois tabernáculos, né? Será que tinha um em Siló e outro em Jerusalém? Então ele vai desvendar esses segredos aqui. E uma outra coisa interessante, nesse período aqui, do tabernáculo de Davi, foi o período em que muitos salmos que estão no Saltério Sagrado, né? No Hasefer Terrilim, livro dos Salmos, foram produzidos nesse período aqui do tabernáculo de Davi. Então ele vai falar muito acerca deste período em que altos louvores, poesias lindas, orações do fundo da alma, elas foram escritas no livro dos Salmos, que é o Saltério, né, sagrado, do povo de Israel, né, como diz no hebraico. Então, tá aqui, ano 2005 também. E o terceiro volume é Os Segredos do Templo de Salomão. Vocês sabem que depois do tabernáculo, Davi não pôde construir o templo, queria ele até construir, mas ele não pôde. Deus o impediu de construir, devido a ele ser um homem de sangue. E Deus então escolhe seu filho, Salomão. O nome Salomão, ele vem do hebraico Shelomon. Esse nome Shelomon, ele tem
duas raízes no nome dele. A raiz da palavra paz e a raiz da palavra pacífico. Então o nome de Salomão significa pacífico ou aquele que tem paz, porque é derivado da palavra shalom e é derivado da palavra também paciência, pacífico, manso, que é a nave, né? Então Salomão ele constrói o templo, e o templo, para os irmãos terem uma ideia, ele foi considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo. O templo de Salomão ele atraía pessoas do mundo inteiro, inclusive a famosa rainha de Sabá, ela foi até lá para conhecer a sabedoria de Salomão, ver de perto a sabedoria de Salomão e para conhecer o templo. E existem algumas literaturas extra-bíblicas que foram preservadas e que trazem registros dessa visita da rainha de Sabá. E essa literatura refere-se a ela como tendo ficado estupefacta com a magnitude do templo de Salomão, porque era realmente algo formidavelmente fabuloso. Então aqui vai ter os segredos do templo de Salomão. Só para os irmãos terem uma ideia, né? Dentro daqui dos tópicos abordados, está dizendo aqui, por exemplo, ó, descrição geral do templo, comparação entre o tabernáculo e o templo. Ó que interessante. Os edificadores e os trabalhadores do templo, até isso vai falar. O local da construção. Aí vai falar do véu, das medidas, do pátio, do pórtico, dos candelabros. E vai também falar da própria rainha, né? A visita da rainha de Sabá. As câmaras, os dois grandes querubins de oliveira, o oráculo santo. Enfim, vai dar todo um panorama, esse livro aqui, sobre os segredos, as medidas, o simbolismo que tem esse templo de Salomão. Queridos, estude a palavra. Eu faço esses vídeos, né, para incentivar você a adquirir livros, a adquirir cultura, adquirir conhecimento, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus ama aqueles que o buscam. E buscar a Deus, como muitos pensam, não é só a oração. Você busca a Deus por meio da sua busca em conhecer melhor a Deus, sabendo melhor a sua palavra. Quando você escava a palavra de Deus, é porque você está querendo encontrar mais de Deus. Você quer mais de Deus. Você quer conhecer mais a Deus. Porque você conhecer os segredos das coisas de Deus. Então isso vai te dar profundidade espiritual e vai abençoar a tua vida. Então tá aí. Não garanto que você vai achar nas livrarias, porque eu estive recentemente na livraria, na CPAD, e não tem esses livros. Até perguntei o rapaz falou que esses livros sumiram. Mas você pode encontrar no Mercado Livre. Você pode ver pela internet, tá? Esses 3 livros aqui que eu falei acerca, e ver no Mercado Livre, que você, por certo, vai adquirir 3 grandes obras para a sua edificação espiritual. Amém? Deus abençoe. Shalom.